Péssima notícia para o torcedor do Corinthians. Rodrigo Garro só deve voltar aos campos no segundo semestre. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o tratamento dele na Espanha, além de uma série de outros detalhes. Preciso te atualizar também sobre uma decisão polêmica. Leila Pereira mandará o jogo do Palmeiras contra o Corinthians na Arena Barueri. E fala também do balcão de negócios cada vez maior nas categorias de base do Corinthians. A notícia não é boa. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedido para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que deve mandar seu jogo clássico contra o Corinthians na Arena Barueri, o estádio detestado por torcedores alviverdes. O derby está marcado para 12 de abril, um sábado, 18h30. Só que, na mesma data, o Allianz Parque estará recebendo o show do Gilberto Gil. Diante disso, Palmeiras já pediu à CBF a mudança do derby para a Arena Barueri, estádio que não vingou no coração dos torcedores palmeirenses e que não tem trazido muita sorte. Os resultados por lá costumam ser bem piores na comparação com os do Allianz Parque. Mas a opção pela Arena Barueri era algo inevitável e óbvio a partir do momento em que a Leila Pereira arrendou o estádio pelos próximos 35 anos. Sim, a Arena Barueri, por mais de 3 décadas, será da presidente do Palmeiras. Ela, inclusive, fez uma mudança recente no gramado da Arena Barueri, que tem a mesma condição de grama sintética do Allianz Parque. Pode ser um trunfo do Palmeiras pro confronto contra o Corinthians. Só para fechar o noticiário alviverde, Gustavo Gomes tem treinado normalmente ao lado dos companheiros e deve reaparecer no time alviverde muito em breve, recuperado de uma lesão no joelho direito. Por falar em dores, quero contar que Rodrigo Garro deve voltar a defender o Corinthians apenas no segundo semestre. O meio-atacante argentino já embarcou para a Espanha, onde vai passar a próxima semana com um tratamento especial, que só é feito por lá. Tudo por causa da tendinopatia patelar no joelho direito. É algo que lhe causa muitas dores e incômodo. O atleta só conseguiu disputar a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras à base de infiltrações e muitas injeções. O Garro, com 27 anos de idade, entende que esse não pode ser o modus operandi e pediu para que os dirigentes do Corinthians entendessem a necessidade de uma pausa, de uma interrupção na carreira, até que ele possa voltar a jogar sem dor. A tendência é que ele só reapareça no time depois da pausa para o Super Mundial de Clubes. Vale a lembrança de que teremos uma paralisação no futebol por aqui, enquanto a bola estiver rolando nos Estados Unidos durante os meses de junho e julho. Só para completar, enquanto não tiver Garro, o Corinthians vai precisar contar com Igor Coronado, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro, 2 milhões de reais por mês. Vai caber a ele a responsabilidade de armar o timão. Para fechar sobre o Corinthians, Ranieri revelou que teve a oferta do Vasco antes de se acertar com o Corinthians, mas se mostrou super feliz com a escolha. Já Hugo Souza teve lesão de grau 2, constatada uma lesão muscular, que deve impedi-lo de jogar pelas próximas 3 semanas. O Donelli é quem vai assumir a condição de titular. Bora falar agora sobre o Corinthians. E as categorias de base do timão se transformaram num grande balcão de negócios. Duvida
Então saiba que desde que o Augusto Melo se tornou presidente, em janeiro do ano passado, já foram 74 contratações para as categorias sub-17 e sub-20, um número alarmante. 40 atletas chegaram para o sub-17, 33 atletas chegaram para o sub-20 e existem uma série de dúvidas e suspeitas em relação a tantas negociações, especialmente porque mais de 20% desses atletas contratados já nem estão no clube. O último desses reforços que gerou suspeitas se deve ao fato de o atleta ser filho de um dos membros do Conselho Deliberativo. Trata-se de Marcos Ábido, atacante contratado para o Sub-17, ele é filho de um conselheiro da Chapa 30, que apoiou o Augusto Melo na eleição para presidente. O garoto só havia jogado no AD Guarulhos e agora é reforço corintiano. O Timão se defende afirmando que ele passou por todos os testes e foi aprovado. Importante lembrar que, em geral, clubes de futebol no Brasil têm pouquíssima fiscalização da imprensa e também da torcida nas categorias de base. Até por isso, o que acontece de coisa errada em categoria de base no futebol brasileiro não está escrito. Tomara que as providências sejam tomadas e a fiscalização de corintianos aconteça, porque me parece algo bastante esquisito. Para você é normal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora de falar sobre o Corinthians, que estabeleceu um novo plano para contar com o Thales Magno pelo menos até dezembro. Vale a lembrança de que o atacante, que deixou boa impressão apesar de nunca ter sido titular absoluto, tem vínculo com o Timão somente até 30 de junho. Ele pertence ao New York City e está emprestado. A ideia para que o Corinthians ficasse com o atleta era comprá-lo em definitivo 13 milhões e meio de dólares ou 77 milhões de reais. Essa possibilidade está completamente descartada. O Corinthians alega não ter dinheiro. E no primeiro momento trabalhava com um empréstimo de uma temporada. O New York City disse que empréstimo de um ano também está completamente fora dos planos. E agora o Corinthians tenta convencer o New York City a estender esse contrato de empréstimo até dezembro, ou seja, por mais 6 meses, mediante pagamento de 5 milhões de reais. O Corinthians aguarda por uma posição do New York City e também da Liga, da Major League Soccer. O Thales Magno é um dos atletas referência, até por isso tem participação da Major League Soccer. A pergunta que eu deixo para você é: vale a pena gastar 5 milhões de reais pelo reempréstimo de um atleta por um período de 6 meses? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Importante contar ainda que nessa segunda-feira o Rodrigo Garro deu entrevista afirmando que vai dar um tempo do futebol, tudo para que ele possa tratar o joelho. O Garro admitiu que jogou contra o Palmeiras sem a menor condição, ele só foi a campo por ser uma final, muitas dores no joelho, mesmo à base de bastante infiltração. Como ele tem 27 anos de idade e pretende jogar por bastante tempo, a ideia é que ele se recupere de uma vez por todas e volte a jogar assim que estiver com o joelho zerado. Nicola, fala do meu Corinthians, se tem jogador para vir. Não, Adriano, no momento a briga é para não perder ninguém. Tem a situação indefinida do Thales Magno, o contrato de empréstimo se encerra na metade do ano e o Corinthians tem feito esforços para segurá-lo pelo menos até dezembro. Inclusive, a novidade dessa segunda-feira foi divulgada pelo pessoal da Trivela, proposta do Corinthians por uma extensão de contrato de empréstimo de 6 meses por 5 milhões de reais. Eu não sei se vale a pena você ter um jogador por empréstimo de 6 meses por 5 milhões de reais. Você está gastando quase 1 milhão de reais para cada mês de empréstimo. Confesso que achei o valor muito alto, tá? Se vocês puderem opinar, fiquem à vontade também. O Corinthians deveria usar a grana que paga ao Coronado para oferecer ao Gerson. Já imaginou Martínez, Gerson, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri? Seria um baita meio campo. E o Gerson não ganha os 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Coronado. Mas, para tirar o Gerson do Flamengo, não bastaria convencer o Gerson, né? Você precisaria se acertar com o Flamengo. E o Flamengo já recusou recentemente proposta de 30 milhões de euros do Zenit. Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom e o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas. A diferença é que o Bertolucci não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E
Às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários. Tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim. Mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Juliano Bertolucci, tá? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Coringão, informações exclusivas e atualizadas, para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação. Muito importante sua participação, ficamos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos!